Olá, espero que estejam todos bem, para que nós possamos continuar o nosso estudo sobre o direito do trabalho. Seguindo ainda a organização do direito do trabalho, nós precisamos conferir hoje o tema relativo às fontes do direito do trabalho. O tema das fontes do direito é importante porque é onde nós iremos buscar as respostas esperadas diante dos casos concretos que surgem. Diante de um conflito decorrente de uma relação trabalhista, de alguma insatisfação do empregado ou do empregador, porque houve algum desentendimento, algum desacordo, alguma discordância em relação a algum item do contrato de trabalho, haverá a necessidade de se buscar uma resposta. Qual é esse direito? Qual é esse dever? Essa resposta será buscada nas fontes do direito, na origem, onde eu vou encontrar um suporte para fundamentar a alegação do direito pretendido e poder pleitear judicialmente, inclusive, se for o caso. Então, acompanhem comigo os nossos slides. Vejam, as fontes do direito do trabalho são sempre no mesmo sentido de todas as fontes do direito, porque o direito é um conjunto de regras, é um conjunto de modelos de comportamento, é um conjunto de regras e princípios também. E no final, o direito que se espera, a resposta que se busca, ela é um resultado de uma soma de regras e princípios. O direito não está sintetizado em um único dispositivo, em um único artigo, em um único parágrafo de alguma lei. Ele é um conjunto de regras e princípios e que em cada caso concreto haverá necessidade dessa análise conjunta. No final, nós precisamos saber qual é o direito, qual é o dever. E diante do caso concreto, nós faremos esse julgamento, essa análise que gera um juízo hipotético condicional, mas com sentido completo. Aí nós temos na tela, se a coisa X acontecer, então a coisa Y deverá acontecer entre fulano e ciclano, porque é sempre uma condição, é sempre uma hipótese. A lei prevê uma hipótese que nós não sabemos se alguém vai seguir aquele modelo de comportamento ou não. Por esse motivo, nós aguardamos alguém seguir ou não seguir para verificar se, então, a consequência da lei será prevista. A norma é sempre uma hipótese, uma condição, um se, sujeito a uma consequência, a um então. Por exemplo, férias. Na norma abstrata, nós temos que se alguém trabalhar para outro por um ano sem faltar nenhum dia, terá direito a férias. Mas na norma concreta eu tenho, por exemplo, que João trabalhou para o Pedro por um ano e não faltou nenhum dia. E, portanto, ele tem direito às férias. Mas eu tenho várias condicionantes que podem acontecer. E se ele faltou? Mas e se ele faltou só um dia? E se ele faltou vários dias? Até quantos dias ele pode faltar? Ele vai receber o seu salário, ou ele vai receber mais, ele vai receber menos, ele pode escolher quando ele vai tirar as férias. Enfim, vejam que nós precisamos de um conjunto de regrinhas dispostas na CLT, na Constituição Federal, em outras leis, para responder se tem ou não tem o direito, no exemplo, às férias. Fonte vem do latim fons, origem, de onde provém. É o ponto pelo qual ela sai das profundezas da vida social para aparecer à superfície do direito. Nós temos dois tipos de fontes, as fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais são os fatos, a matéria. Quando você vê uma matéria no jornal, né? É o que está acontecendo na sociedade, são os fatos da sociedade, os fatos sociais e os valores sociais, históricos, políticos, econômicos de uma dada sociedade em um dado momento. Enquanto as fontes formais são os instrumentos por meio dos quais essas normas elas se instrumentalizam, elas adquirem uma forma, elas adquirem um formato, daí o nome fonte formal. E essas fontes formais, elas são feitas de acordo com a matéria, com os fatos. Por exemplo, diante de uma crise econômica, diante de um grande número de desemprego, se propôs a reforma trabalhista e alterou a CLT.
E assim, as fontes formais também são de dois tipos. Nós temos as fontes formais heterônomas, hétero, diferente, nomas, normas, portanto, são aquelas normas que são feitas não por nenhum agente da relação jurídica trabalhista, não é feita pelo empregado nem pelo empregador, é por um terceiro. Quem? O Estado. O Estado faz a lei, o Estado faz a portaria, o Estado faz o decreto, o Estado fez a CLT, fez a Constituição Federal. Já as fontes formais autônomas são aquelas que são feitas pelas próprias partes, os autores da relação jurídica trabalhista. Auto, própria, nomas, normas. São o contrato de trabalho, o regulamento de empresa, a convenção coletiva, são feitos pelas partes envolvidas. E quais são as fontes formais heterônomas? E quais são as fontes formais autônomas? As fontes formais heterônomas são a Constituição Federal, que vale a leitura do artigo 7º ao artigo 11, além de outros, por exemplo, o artigo 170, o artigo 5º. Os tratados internacionais, que dependem de ratificação interna, as resoluções da OIT, que propõem recomendações, sugestões, orientações que devem ser seguidas pelos países que participam, as leis, que são a principal fonte, decretos, que podem aqui aparecer também regulamentando por uma competência privativa do chefe do Poder Executivo e também trazem normas gerais e abstratas para explicar, aclarar algum aspecto de alguma lei. Temos também portarias, circulares, atos regulamentares, que são matérias técnicas do Executivo, mas podemos ser, por exemplo, uma portaria do Ministério do Trabalho, falando algum aspecto sobre o seguro-desemprego, ou as portarias que podem também trazer regras sobre segurança do trabalho, etc. Os autos de infração são feitos por agentes públicos, que são os fiscais do trabalho ou auditores fiscais do trabalho, e também tem uma forma específica que materializa o exercício do poder de polícia e estabelece ali alguma condição também para o infrator. A sentença normativa é feita pelo tribunal, o TRT, que emite acórdãos em julgamentos de recursos de dissídios coletivos, e nesses dissídios coletivos, que representam toda uma categoria, que é representada por um sindicato, procura uma resposta coletiva. Por isso, a sentença tem esse caráter de normatização, porque vai estabelecer uma solução geral, como se fosse uma regra geral para todos aqueles envolvidos nos dissídios coletivos daquela categoria. Então, nós temos aqui Constituição Federal no topo da pirâmide e todas as outras espécies normativas. Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decretos, portarias, instruções normativas, resoluções, que podem trazer temas trabalhistas. Já as fontes autônomas são feitas pelas próprias partes da relação trabalhista. E assim nós temos a Convenção Coletiva de Trabalho, que é o resultado de uma negociação coletiva feita entre sindicatos, o sindicato do empregado de um lado e o sindicato do empregador de outro lado. Chegaram a um acordo, redigiram o texto da Convenção Coletiva de Trabalho. Já o Acordo Coletivo de Trabalho é também a mesma negociação, porém sem a participação do sindicato da empresa, do empregador, apenas com o sindicato dos empregados, diretamente com a empresa ou com um grupo de empresas. E o contrato coletivo de trabalho seria uma modalidade mais abrangente, mas que nós não temos aplicação prática. De qualquer maneira, essas negociações coletivas elas já tinham reconhecimento na própria Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 26, e também no artigo 8º, inciso 6, quando exige a participação do sindicato dos empregados. Então, não é novidade da reforma trabalhista, embora haja uma intensificação hoje em dia. Temos também como fonte autônoma o regulamento de empresa, que traz as regras daquela empresa, que nós vamos falar oportunamente. O contrato de trabalho, que é o acordo feito entre empregado e empregador, estabelecendo as condições de trabalho. Temos também os usos e costumes, que trazem soluções que são utilizadas no dia a dia daquele lugar, é um costume que se tem como obrigatório, por exemplo, definição do salário in natura, por exemplo, o intervalo entre a jornada do trabalhador rural, e os costumes são utilizados como fontes supletivas, ou seja, complementares do direito, são chamados costumes praeter legem. E outros costumes, eles acabam sendo aplicados
por uma expressa remissão da lei. A própria lei faz referência para se utilizar o costume, é o chamado costume secundum legem. Já o costume contra legem é aquele contrário à lei, que contraria, que revoga, e isso não é possível no nosso direito brasileiro. Temos ainda o lar do arbitral, que é uma fonte intermediária, porque ele tem a participação de empregado e empregador, que são as partes da relação trabalhista, mas, por outro lado, também ele tem um terceiro envolvido, que vai trazer uma solução por meio de convenção de arbitragem estabelecida desde o início do contrato de trabalho, né, como uma cláusula na convenção coletiva de trabalho, no acordo coletivo, ou se não foi prevista essa convenção de arbitragem, uma cláusula em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, pode-se posteriormente estabelecer um compromisso arbitral para evitar ir à Justiça do Trabalho. E o árbitro pode ser um funcionário do Ministério do Trabalho ou outra pessoa que tem essa atuação de árbitro para tentar negociar, chegar em um acordo sobre os direitos disponíveis. Claro, não vai se admitir a renúncia a direitos indisponíveis, mas aqui há essa possibilidade também de negociação por um terceiro, tentando chegar a uma solução amigável, e terá a participação do sindicato. Temos ainda a Comissão de Conciliação Prévia, que é uma exigência da Lei 9.958 de 2000, também para evitar chegar à Justiça do Trabalho. Se houver uma Comissão de Conciliação Prévia da sua categoria, na sua região, é necessário que você tente um acordo para depois ingressar com a ação. Todas as fontes do direito são válidas aqui no direito do trabalho também. Então, além das leis, dos decretos, das portarias e dessas fontes particulares do direito do trabalho, como o contrato de trabalho, a convenção coletiva, entre as outras, nós temos também aqui válidas a jurisprudência, que são os julgados anteriores, as súmulas vinculantes, que são aqueles enunciados, uma frase pronta que já traz um conteúdo definido de uma posição de um tribunal. Então, dificilmente vai se conseguir um pedido judicialmente diferente daquele texto que está escrito na súmula. A doutrina, que são os estudiosos que escrevem livros, artigos científicos sobre o direito do trabalho e podem ser utilizados também, como a analogia, que é uma comparação com uma regra semelhante, quando não se encontra uma regra exata na legislação. A equidade é a utilização o sentido de justiça, tentando reparar pequenas arestas, eventualmente que surjam, para dar a cada um o que é seu naquele caso concreto. É a justiça concreta que o juiz realiza diante de um julgamento de um caso concreto. Os princípios jurídicos também são válidos aqui. Nós estudaremos os princípios em uma aula específica, especialmente vários princípios específicos do direito do trabalho, mas já citando, por exemplo, a igualdade, a não discriminação, o princípio da proteção, entre outros. E os usos e costumes, como nós já mencionamos, todos são utilizados para complementar e se chegar àquele raciocínio completo que nós dissemos, para ter a resposta do direito ou do dever no caso concreto. Nós temos também uma hierarquia das normas do direito do trabalho, que nós já estudamos, somente para relembrar, sempre prevalecerá a Constituição Federal como norma superior a todas as outras, e abaixo da Constituição, a norma mais favorável, com as exceções de existir uma lei proibitiva, não é possível que haja qualquer tipo de regulamentação contrariando uma lei, e se houver uma norma coletiva de flexibilização, por um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, essa convenção ou esse acordo é que vai prevalecer. Bom, assim, nós conferimos, portanto, quais são as fontes do direito do trabalho e nós percebemos e conferimos mais uma vez a importância dessas fontes e a complementação não só da legislação, mas de outros regulamentos, de outras fontes secundárias para auxiliar na resposta que se espera de qual a norma jurídica deve ser aplicada naquele caso concreto. Bom, vou ficando por aqui. Deixo o material e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima!